A Flapress está em chamas, senhoras e senhores. O dia é de muita choradeira e eu confesso que eu não tô nem aí, porque se fosse ao contrário, estariam rindo da nossa cara. E por quê? Porque a gente teve um lance ontem bastante polêmico, que foi aquele possível pênalti do Thiago Silva em cima do Bruno Henrique, que eu vou trazer para vocês aqui, porque teve o áudio do VAR já disponibilizado, e eu sei que imagino que muita gente já tenha assistido. Quem quiser assistir novamente, eu vou trazer ângulos diferentes aqui e vou dar a minha opinião, que mudou um pouquinho em relação à opinião que eu tinha ontem, ou talvez tenha mudado bastante depois de tudo que eu vi hoje. Enfim, e mostrar um pouco de como foi a repercussão também na imprensa. Falar de um cara muito importante para o Fluminense e também de uma alternativa que Zubeldia revelou na entrevista coletiva de ontem. E é importante a gente debater porque pode ser algo que a gente vá ver sob o comando do Zubeldia com uma certa frequência daqui em diante, de acordo com a necessidade. Bom, vamos lá. A gente teve ali o lance mais polêmico do jogo, que foi esse lance envolvendo o Thiago Silva e o Beto Henrique. Beto Henrique não, Bruno Henrique. Se eu errar aí, vocês me desculpem. Olhando, e ontem acho que a TV mostra esse lance assim dessa forma, ou foi o outro ângulo, mas quando eu vi esse ângulo aqui, eu falei, porra, pelo amor de Deus, isso aqui é pênalti. Não tem debate. Thiago Silva chega e pega a perna do Bruno Henrique, colocou o pé na frente. Inclusive falei ontem na transmissão, na live de ontem, falei, cara, eu vou ser... Qual a base que eu utilizo aqui para estabelecer aqui meu critério? Se fosse contra o Fluminense, qual seria a minha reação? E eu vou ser honesto, gente. Eu não vou ficar aqui falando só para agradar quem pensa de um jeito ou quem pensa de outro jeito. Eu vou ser honesto com aquilo que eu penso. E na hora eu falei, se isso é contra o Fluminense, eu quero pular no gramado e pegar o árbitro, pô. Não tapa. E vá e tudo. Foi a impressão que eu tive na hora. Então eu não posso falar que isso não é nada. Posso falar isso. Então, foi essa a minha percepção no momento. Aí depois vão surgindo outros ângulos. Que a argumentação, inclusive do PC Oliveira, que gerou uma revolta danada na internet, foi de que o Thiago Silva tirou o pé. E aí vem esse ângulo aqui. Que é o ângulo que eu acho que é o ângulo que mostra na transmissão mesmo. O ângulo da transmissão, ele mostra isso daqui, ó. Vamos lá. Nesse momento aqui, vai dar o pontapé. Olha, repare como o Thiago Silva tira o peso da perna dele na hora que há o choque ali. Podem reparar? A gente volta um pouquinho aqui. Aliás, do Hércules não, do Thiago. Ele tira o pé. Dá pra perceber que ele tira o pé. E vai ter um outro ângulo aqui. Aí a gente vai pra interpretação do VAR no lance. Vou soltar aqui o áudio do VAR pra gente ver. Vamos lá. Só deixar a imagem um pouco cortada aqui, até pela questão do copyright. Né? Segue. Possível mão do ataque. Uhum. Segue. Ataque, não. Ele tira o pé. É canto. Não. Repara no árbitro. Ele tira o pé. É canto. Na hora o árbitro, a interpretação do árbitro é essa. Ele tira o pé. Tô checando. Vou descer, fica no ao vivo. Tem que lembrar do app lá. Ele vai fazer o movimento, aparentemente é isso. Me dá outro ano. Tô terminando de checar. O pé do vermelho chega primeiro, mas o Thiago Silva... Ah, 4. A inglesa vai ser boa. Me dá a inglesa. Me dá a inglesa. Ele vai pegar essa câmera. Vai ser boa. Vai, volta. Você vê que dá pra perceber direitinho que o Thiago vai chutar volta. e ele vai devagar, segura. Devagar ali, e tira o loop. Né? Ali, ó. Essa bola tá em jogo E também, acelera tá? o... Ele dá o giro. Tira o começo do looping, tá? Aguarda, tá, Davi? Olha lá. Tá, ele vai fazer o movimento e retira. Ele não chuta a perna. Ele não chuta. Volta. E o Wagner Huey, que é quem tá no VAR, fala que... Só naquele zoom ali, só naquele movimento. Me dá se eu tenho outro ângulo, porque aqui parece que... Só esse movimento aqui, por favor. Volta. Só aquele movimento. Vamos ver esse daqui agora. Não, olha esse aqui. Ele vai fazer... Olha isso aqui, ó. Não, olha isso aqui. Reparem bem. Ó. Não, ele vai fazer o movimento. Quando vai ter o choque, ele tira muito o peso do pé. Aquele movimento. Olha lá. Não, ele vai fazer o movimento. Vai devagar. Vê se tem impacto, Wagner. Vê se tem impacto.
Vou até aumentar aqui, ó. Ó, agora. Vê se tem impacto. Olha como ele segura o pé Vai fazer o movimento e retira e totalmente. tira nesse momento. Movimento e retira totalmente. Vê se tem impacto. Ele tira o peso Ele vai na fazer o hora, ó, movimento e retira totalmente. Tá perfeito. Tá perfeito. É como e retira o pé totalmente. você narrou, tá? Ele retira totalmente a perna e o jogador simula. Ok, obrigado. Simula não, exagera. Ele retira totalmente o pé, o jogador simula, depois não, simula não, ele exagera. E o Beto Henrique tem fama de se jogar. Então veja bem, é um lance que se o cara chega, aliás, me surpreende muito o VAR não ter dado esse pênalti. Me surpreende muito o Wagner Hilwe. O futebol respira, hein? Disseram pra aí no lance que o Bernal levou uma cotovelada, quase teve a cara quebrada pelo Matheus Pereira. Disseram que o VAR não expulsou, o futebol respira. O futebol respira. Porque você vê como que é difícil o futebol, cara. Alguns lances de futebol não é um lance fácil. E se o cara pega e entende que houve pênalti nesse impacto, também não seria, longe de ser um erro também, falar o cara errou, tá roubando. Longe de ser um erro também. Mas eu confesso, ontem pra mim era um pênalti claro, e eu falei isso, não tô falando aqui que eu falei fora do ar, eu falei isso no ar. E hoje a minha percepção mudou muito depois que eu vi esses ângulos, que no estádio não dá pra gente ver tudo com transmissão rolando, a gente não consegue ver todos os ângulos ali. E dá pra perceber claramente que o Thiago Silva trava, tira a força na hora, aí encosta ali e o Bruno Henrique valoriza, como se tivesse quebrado a perna dele. Se o Thiago continua no movimento de chutar do jeito que tá ali, ele tinha arrebentado o joelho do Bruno Henrique. O Beto Henrique. Tinha arrebentado. E outra coisa também, não era nem pra estar em campo. Esse cara era pra estar punido, era pra estar suspenso. E tá em campo jogando, porque isso aqui é futebol brasileiro, STJD, essa vagabundagem toda que tem aqui. Não era nem pra estar em campo. Mas beleza, isso aí é outra história. Agora mudando mesmo, realmente avaliando, pra mim fica muito claro ali que ele realmente tira o pé e aí chega depois o Bruno Henrique valorizando ali pra ganhar o pênalti. E o PC foi o que o PC falou não vai ontem para jogar na Globo bola. também. A movimentação dele é justamente para impedir uma ação do Thiago Silva que estava indo. O único que quer jogar a bola aí, que quer complementar a jogada, para mim, é o Thiago Silva. O Bruno Henrique, em nenhum momento, olha só, ele não está preocupado com a bola. A bola está saindo, ele está distante do Thiago Silva e ele entra lá, e não entra para dominar a bola, para ter essa posse da bola, e aí você tem um contato imprudente do jogador que está atrás e não tem a intenção. Ele pode estar protegendo a bola para ganhar o escanteio, como tantos jogadores fazem, ele toma um chute por trás. Para mim, claramente, não é uma ação, a bola está muito distante, ele está indo, não é que ele toma ação e o Thiago Silva vem imprudente e derruba ele, não. O Thiago Silva já iniciou o movimento de chute e a movimentação dele é para ir lá atrapalhar esse movimento do Thiago Silva. Por isso eu entendo como ele armou o chute. Aí que tá o detalhe. Pra mim é pênalti. Como ele armou o chute, ele, em nenhum momento também ele tenta... Então, pra mim, a imprudência até que você... O que é um equívoco. Não, isso aconteceu. O argumento do Alex é que ele não tira o pé. E ele tirou. Se esse é o argumento tá errado. Fala essa imprudência que leva ao pênalti, porque o Bruno, ele espera o contato. Mas quem comete o contato, ou quem poderia evitar o contato, vamos dizer, era o Thiago, que ele estava desequilibrado. É que, na verdade, respeitando a opinião de vocês, para mim não é nenhuma questão de que ele esperou o contato. Não, muito pelo contrário. Ele provocou o contato, porque ele não quer jogar. Olha só, a bola está ali, olha só, ele só vem para entrar na frente do Thiago Silva, que já iniciou o movimento do chute. O chute está armado e ele vem aqui, entra na frente do jogador. Aí a gente tem que se perguntar, quem está querendo jogar? Quem está indo buscar a bola ou quem está indo provocar o contato, está entrando na frente do defensor que iniciou a ação. Isso para mim não é pênalti, apesar de todo o contato, quando você vê a imagem muito fechada, nossa, pênalti, claríssimo. Mas você tem que analisar a jogada como um todo, não só o choque, mas de que maneira que esse choque foi produzido. Por isso que eu entendo que a decisão da arbitragem foi correta, foi acertada. Eu vou te falar, o PC sustenta aí a argumentação dele, eu acho que não é nem o caminho até mais correto, porque se o cara ele percebe que tá um movimento do chute, mas a bola tá em jogo, ele coloca o pé na frente ou para proteger, cara, é muito difícil você julgar isso. Você colocou o pé na frente de sacanagem, ou colocou o pé para proteger a bola, né? É uma dinâmica de jogo. E aí se tem o choque, a porrada, para mim tem que dar pênalti. A questão aqui, para mim a argumentação
mais forte nesse caso é que ele coloca o pé na frente e o Thiago Silva tira o pé, ele para o pé, justamente porque ele já estava nesse movimento do chute. Então ele já está fazendo um movimento, ele percebe, o Bruno Henrique vai jogar o pé na frente e ele tira o pé. E aí ele depois se joga, exagera, faz um teatro. Essa para mim é a argumentação correta. Mas, no geral, o PVC foi para o PC, perdão, foi para uma linha ali que também pode ser validada, que não é nenhum absurdo, como parecia ser a opinião dele. Aliás, eu acho que, se eu não me engano, aquele lance do Arias contra o Botafogo, que não foi marcado o pênalti em cima do Arias, eu acho que a narrativa dele foi a mesma naquele momento. Foi o Arias e Gregory, se eu não me engano. Então ele acaba sendo coerente nessas duas questões. Enfim, me parecia algo muito pior, me parecia um pênalti muito claro, e hoje eu penso totalmente diferente. E respeito, obviamente, também quem pensa diferente. De qualquer forma, o Fluminense jogou muito melhor e mereceu a vitória, e até me surpreendeu que, de um modo geral, até o núcleo da Fla-Press tava meio que esse discurso. Acho que eles estão putinhos com o time, e aí nem foram muito por aí. Tem o post do Rizek aqui, por exemplo, criticando, dizendo que não dá esse pênalti do Bruno Henrique, não é possível, deve ter uma imagem diferente. E tinha. Mas que assisti do Premier aqui na minha TV, mais pênalti de todos os tempos a última semana. E aí, tem um comentário aqui muito bom. Deixa eu ver se eu vi. Rizek, se você se joga na frente do trem, a culpa é sua ou do trem? Uns comentários muito bons aqui, cara. Alguns, tá? Mas, enfim, de um modo geral, a imprensa foi muito contra aqui. Por exemplo, o pessoal de placa aqui, vamos ver o que eles disseram. Esse lance é inexplicável não se marcar o pênalti. Esse lance, pra mim, é top 3, top 5 maiores erros do campeonato. Sim. Porque esse não depende de treinamento, não depende. Cara, não tem como você corrigir um negócio desse. E aí é pior, porque o que o VAR tá falando é uma coisa que não aconteceu. Ele está simplesmente falando. Assim, esse lance é impossível alguém olhar esse lance e dizer que a perna do Thiago Silva não pegou na perna do Bruno. O Bruno Henrique estava chegando para pisar na bola, e aí eu não sei o que ele ia fazer, que ele ia estar de costas, né? Sim. Mas ele ia jogar a bola. Então, assim, é muito pênalti esse lance. É bizarro. É muito pênalti. Ele ia jogar a bola. Esse é do nível do São Paulo e Palmeiras. Cara, E é o golpe de Muay Thai mesmo que é E aí, já que você falou do nível do pênalti do São Paulo e Palmeiras, lá, qual foi a temática que foi usada? Sem querer, também é falta. É isso. O Thiago Silva queria? Não, mas o Bruno Henrique teve o mérito de chegar pra jogar a bola antes dele. Isso é muito pênalti. Não tem desculpa. Eu acho que nem o tricolor mais fervoroso. Não, tem muitos. O PC de Oliveira... O PC de Oliveira faz uma análise muito equivocada do lance na hora do jogo. Mas o... Não, me desculpa. Ele falou que não foi pênalti? É muito equivocada. Ele falou que não foi pênalti. Que não foi pênalti? É muito equivocada. É muito equivocada. Mas assim, normalmente ele concorda. Cara, o VAR ler e o VAR narrar uma coisa que definitivamente não aconteceu... Eu acho que as pessoas têm que ter o direito no seu trabalho, têm que ter o direito de errar, têm que ter o direito de ser reciclada, de melhorar e tudo. Mas, cara, eu fico pensando, uma pessoa que consegue narrar algo que não aconteceu, ela não pode ser VAR, gente. Claro que não. Ela não pode. E esse é um dos piores VAR do mundo, do Brasil, que é o senhor Wagner Hillway. E que tá em todos, hein? E que tá em todos. A cena do crime, se você perguntar quem tá envolvido, cara, ele sempre tá lá. Um cara desse que narra algo que não aconteceu, quando ele diz que, quando ele dá a entender o árbitro que o Thiago Silva não tocou no Bruno Henrique, isso não aconteceu. Esse cara tem que ser expurgado do VAR. Porque ele tá narrando uma coisa que não aconteceu. Esse então, lance ninguém tá interpretando, ninguém interpretou a tirada do pé do Thiago Silva. E que o VAR narra é isso. E que o árbitro também narra é isso. E ninguém interpretou isso. E eu não julgo tanto não, tá? Porque na hora eu tive a mesma sensação. Mas se você observar, tem sim um... Por isso que eu falei que o argumento ali do PC é meio frágil, porque ele não leva em consideração que a bola ainda estava em jogo. O Bruno Henrique poderia só proteger, ele poderia chegar e dar um toque e tentar dar a volta ali. Ainda tinha bola de disputa. O ponto primordial, que é a argumentação do VAR, é que o Thiago Silva tira o pé, tira a força na hora que vai chutar, tem o contato e o Bruno Henrique valoriza esse contato. Mas é o que eu disse, se o cara marca pênalti na hora, não daria para julgar. Não seria absurdo. Não seria absurdo. A questão aqui, passou a impressão de ser, o ponto para mim, passou a impressão de ser um lance escandaloso, e não se trata de um lance escandaloso. Esse é o ponto primordial, mas a revolta realmente de um modo geral, esse foi só um exemplo que eu estou citando aqui dos vários e vários que eu vi nos programas de ontem, né? O desespero realmente foi grande, mas foi o que eu falei, o núcleo fervoroso da Fla-Press
ficou mais puto com o time do que... Isso aí me surpreendeu. Confesso que me surpreendeu bastante. O núcleo fervoroso da Fla-Press estava mais desesperado com o time. Eles estão sentindo que está cambaleando, né, tá perdendo um pouco de força, e está acontecendo com o Palmeiras também. Tem uma final na semana que vem. Enfim, cada um com seus problemas, mas realmente interpreto diferente. Interpretei hoje diferente essa jogada aqui, olhando com mais calma. E depois é difícil voltar atrás depois que você fixa ali uma imagem na cabeça, né? Compreensível. Olha só, cada um chora pelo que quer, pelo que acha que é justo. Eu não vou chorar porque na Food Fanatics tem coisa nova chegando. Esse boné aqui chegou ontem, cara. A camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Ficou linda, mas já acabou, cara. Já acabou. Essa camisa vai vender muito. Daqui a pouco deve chegar mais, mas tem esse boné, que foi lançado junto com a camisa, boné bordô, lindo, cara. Você quer presentear aí teu filho, tio, pai, avô, irmão, quem você quiser nesse Natal. Cara, é muito lindo esse boné aqui, sério. Muito maneiro mesmo. É um presente, você pode dar R$ 189,90. Utilizando o cupom JORNADA10, você vai pagar 10% mais barato. E se pagar no Pix, é mais 10%. Então não tenha dúvida, é um lindo presente para você dar nesse Natal. Black Friday tá chegando aí. Aproveite lá e fique de olho na Food Fanatics porque vai chegar, tá? Vai chegar mais camisa. Tem a camisa, o novo terceiro uniforme do Fluminense que chegou. Mas essa aqui, a versão torcedor, né? Que você também pode comprar utilizando o cupom JORNADA10. A versão jogador ainda não está lá, mas tem a versão torcedor. P e M. Tamanhos agora, vendeu muito também. Tamanhos P e M. Vai lá na Food Fanatics para você aproveitar esse preço com 10% de desconto no Jornada 10 e também mais 10% pagando no Pix, beleza? Pra gente fechar aqui, só queria falar que a gente tem que agradecer muito por ter Lúcio Acosta nesse time. O que tá jogando esse cara é um absurdo. É um absurdo. E o que me preocupa é a gente criar uma dependência, mas é difícil você não depender de um jogador que é tão bom. Assim como o Fluminense dependia muito do Ares também. E aí eu fico imaginando um time com Ares e Lúcio, cara. Ares e Lúcio com Canóbio, não precisava muita coisa. Com Canóbio do outro lado, correndo o que tá correndo. Com Ares e Lúcio. Acho que nem precisava ser centroavante, cara. Podia deixar um a menos. Mas brincadeiras à parte, é um jogador que vai ser muito importante nesse momento decisivo, nessa reta final de Copa do Brasil. Muita gente perguntando se ele está lesionado. Eu não consegui ainda uma informação mais detalhada, mas a princípio parece que foi só algo leve, um susto ali. Não teve nada de lesão, mas eu vou buscar mais detalhes para saber se realmente teve alguma contusão séria ali com o Lúcio ou não. E dá prazer, né? Quando você vai pro estádio, ver um jogador com essa qualidade, ver um jogador que tem repertório, que pensa diferente, que está sempre pensando à frente, como a gente viu o Ganso tantas vezes com a camisa do Fluminense, que consegue, quando pega a bola, é aquela coisa inesperada, né? Pode ocorrer qualquer coisa a partir dali. É muito diferente. E também citar aqui o torcedor do Fluminense ontem que deu um show no Maracanã, um espetáculo à parte. Foi realmente incrível. Num clássico você percebe muito, talvez um pouco menos isso, mas a torcida do Fluminense ontem no setor sul foi um negócio emocionante, e eu vou falar porque aquele tipo de coisa que a gente fala, você acha que falando da boca para fora, não é. Quando acontece isso é diferente, cara. Quando a torcida incendeia o Maracanã é diferente, não tem jeito. Quando vibra, quando pulsa daquele jeito, a parada acontece, cara. Foi mais uma vez, mesmo um número um pouco menor, mais uma vez o show da torcida do Fluminense emocionante nesse Fla-Flu que a gente vai lembrar bastante tempo, uma vitória importantíssima nessa luta por voltar à Libertadores, que aliás está muito perto de acontecer. Valeu, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto, a gente vai se falando por aqui e, claro, tendo mais informações, a gente volta.